Iniciamos agora o painel de palestras com o tema Novos Projetos e convidamos para a primeira palestra a Galvani, que irá apresentar seus projetos, planos de expansão e a programação para 2024 e 2025. O palestrante é o gerente de licenciamento ambiental da Galvani, Cristiano Lemos de Moraes Brandão. Uma salva de palmas. Bom dia a todos e a todas. Queria começar aqui agradecendo a toda a organização do evento pelo convite e pelo privilégio de poder falar um pouco dos projetos da Galvani com todos vocês. Nós temos um grande número de projetos aí ainda em fase Greenfield, que seria interessante de comentar, de conversar com todos vocês. Eu acabei elegendo um deles para trazer como destaque, para que a gente possa aprofundar um pouco nessa discussão. É um projeto que talvez ele seja inédito aqui no Brasil, portanto foi escolhido para trabalharmos aqui. Mas iniciando, o propósito da Galvani é de transformar terra em vida. Nós somos uma empresa de produção de fertilizantes fosfatados, que tem toda uma cadeia verticalizada, desde a produção, desde a atividade de mineração até a entrega ao cliente final, ao produtor. E também vou comentar um pouco mais sobre como que nós fazemos isso. Um pouco dos nossos valores, que é o foco no cliente, e aí eu vou detalhar um pouco do porquê o foco no cliente, como que a gente trabalha isso de forma muito personalizada, diferentemente da cadeia geral de suprimentos de fertilizantes, onde o produtor ele compra aquele fertilizante que está disponível no mercado, e nós conseguimos, por outro lado, pensar em um fertilizante específico para aquele produtor. Então ele é todo customizado para aquela necessidade, para aquele produtor. Cabeça de dono, transparência, inovação e simplicidade. Então a Galvani é uma empresa líder na produção de fertilizantes fosfatados na região do Mato Piba, com mais de 50 anos de experiência. É uma empresa totalmente nacional. Os seus acionistas são brasileiros e são os fundadores da empresa, que é a família Galvani. Empresa com mais de 50 anos de experiência, ela já projetou e executou diversos projetos e grandes projetos de mineração e de produção de fertilizantes em todo o Brasil. Recentemente, não mais da Galvani, mas imagino que vocês podem ter observado a inauguração de uma grande indústria em Serra do Salitre, hoje da Eurochem, mas que foi dimensionado, implantado, pensado pela Galvani e numa cisão aí contratual acabou sendo vendido. E eu vou comentar dos nossos projetos, os projetos que estão hoje em operação pela Galvani. É um único produtor totalmente verticalizado, norte e nordeste, como eu comentei, desde a nossa operação e das nossas lavras até o produtor, e o único produtor nacional de fertilizantes também totalmente verticalizado. Bom, nós estamos presentes, eu vou começar aqui de baixo para cima, nosso escritório central, nosso escritório corporativo fica em São Paulo. Temos a nossa principal indústria, que é a indústria química em Luiz Eduardo Magalhães, região onde nós temos um dos solos mais produtivos do Brasil, muito em função da própria presença da Galvani. Então, toda a nossa planta química está em Luiz Eduardo Magalhães. Temos um projeto cuja implantação se iniciou agora. Tivemos o lançamento da pedra fundamental no final do mês passado, em Irecê, também na Bahia. Um projeto bastante interessante, um grande projeto de produção de concentrado fosfático. Não vou conseguir detalhar esse projeto, como eu comentei, escolhi um outro projeto que ele tem algumas peculiaridades, mas é um projeto aí também de produção de aproximadamente 1.200.000 toneladas. Ele servirá para abastecer toda a unidade de Luiz Eduardo Magalhães, tornando-a autossuficiente em termos de rocha. E é um projeto que ele tem algumas inovações tecnológicas. É um projeto de concentração a seco, portanto, por meio da calcinação e não utilizando um processo de flotação, então sem barragem de rejeitos. E é um projeto que nós conseguimos trabalhar sem qualquer geração de rejeito, inclusive. O subproduto que nós temos lá, o calcário agrícola, também será comercializado em parte doado aos produtores locais. O nosso foco é o fosfato, e o que nós temos como extrato desse processo é uma geração zero de rejeitos,
É claro que você tem resíduos industriais, como EPIs, etc., óleos, enfim, mas no processo, né, no nosso processo produtivo, não temos qualquer geração de rejeito, é uma tecnologia única no Brasil. Existe uma unidade com alguma semelhança, se não me engano, nos Estados Unidos, tá? Mas toda tecnologia desenvolvida no Brasil, inclusive recebeu o financiamento pela FINEP, justamente por sua inovação. A nossa produção de rocha hoje, a nossa mineração, ela está em Angico, estamos diversificando, estamos indo para Irecê e também temos um projeto em Pimenteiras. Esse projeto em Pimenteiras ele ainda está em fase conceitual, em testes na nossa planta piloto. Temos uma planta piloto aqui em Uberaba. E o projeto que eu vou detalhar um pouco mais é o projeto Santa Quitéria, que é um projeto em parceria com a indústria nuclear do Brasil. Tá? É um projeto que tem uma particularidade, que é a produção, ou que é a associação do fosfato ao urânio. Então, essa unidade é um complexo mineiro-industrial e nuclear, tá? Onde nós temos o minério colofanito, que é essa associação do urânio com o fosfato. Então, essa unidade ela tem uma etapa de lavra, beneficiamento, toda a planta química para a produção extração do fosfato e depois uma unidade que a gente chama, né, de remoção de impurezas, onde é feita a separação do fosfato, o urânio e os demais derivados desse processo. Tá, os testes realizados também em plantas piloto mostram uma eficiência elevadíssima, com extração de 100% do urânio desse processo. Né, e como o urânio é um monopólio da União, nós não podemos comercializar ou explorar o urânio. Então, foi feita uma associação com a indústria nuclear do Brasil para fins, naturalmente, de produção energética. Tá? Então, é uma história longa de um processo de licitação, de concorrência, onde a Galvani se mostrou capaz de executar esse processo, de desenvolver essa tecnologia, de provar essa tecnologia, e, portanto, foi vencedora dessa concorrência. Então, nós somos responsáveis pelos investimentos, pela implantação, pela operação de todo esse complexo, pela representação institucional, inclusive, desse projeto, desenvolvido pelo consórcio Santa Quitéria, e temos a INB como dona, né, como detentora dos direitos minerários em razão do urânio. Então, a área onde o projeto será desenvolvido pertence à indústria nuclear do Brasil, e todo o desenvolvimento e investimento, como eu comentei, feito pela Galvani. Esse projeto, ele tem capacidade de abastecer 25% da demanda do Norte e Nordeste, em termos de fertilizantes fosfatados, e de 50% de fosfato bicálcico para a agricultura, né, para alimentação animal, desculpe. E produz também 2,3 mil toneladas de urânio, e isso significa uma eliminação da dependência também do urânio no Brasil. Hoje o urânio para Angra 1 e 2, né, ele em parte é produzido no Brasil, mas em boa parte importado, e o Brasil com esse projeto ele deixa de importar o urânio, passa a ser um exportador, além de ficar autossuficiente. Né, essa pequena concentração que existe aí no processo, né, onde nós temos uma massa aí de 99,8% de fosfatados e 0,2% de urânio, significa, como eu comentei, 25% da demanda de fertilizante fosfatado Norte e Nordeste, 50% da agricultura animal, mas em termos de urânio, o equivalente ao que é necessário para abastecimento de Angra 1, 2 e 3 vezes 3. Então é um volume bastante importante, né, tanto para a nossa segurança energética, mas também em termos de redução da dependência de fertilizantes do Brasil. O Brasil hoje importa cerca de 85% de seus fertilizantes, em média, né, e é um dos maiores produtores de alimentos do país. Então a balança ela não é equilibrada, né? Nós somos o terceiro ou quarto maior produtor de alimentos e um dos mais dependentes da importação desse produto. Eu não vou fazê-lo sofrer com todo esse fluxograma aqui, mas é só para trazer um pouco do contexto de viabilidade desse projeto. Ele é um projeto que passa tanto pelo processo de licenciamento ambiental quanto do licenciamento nuclear, um desenvolvido pelo IBAMA. Todo projeto que possui o urânio, ele automaticamente ele é licenciado pelo IBAMA e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então é um projeto que vem sendo discutido há algumas décadas e acreditamos que agora atingiu um nível bastante elevado de maturidade,
seja de engenharia, seja do ponto de vista de segurança e dos conhecimentos do território, para que a gente possa, então, viabilizá-lo. Os estudos ambientais eles estão em fase de análise pelo IBAMA. Então, nós já realizamos os estudos, o EIA e o RIMA, o tradicional estudo de impacto ambiental e avaliação de impacto ambiental, e o respectivo relatório de impacto ambiental. O IBAMA já realizou e validou as audiências públicas desse processo, e agora ele recebeu as informações complementares, onde nós verificamos a necessidade de alguns ajustes, muito em função desse processo muito peculiar, muito específico. É a primeira vez que se licencia um projeto exatamente com essa configuração, é a primeira vez que nós temos um ente privado participando desse processo, e existem a competência tanto do IBAMA quanto da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com algumas sobreposições. Muitas vezes o IBAMA analisa de uma forma e a CNEM analisa de outra forma, porque existem finalidades diferentes nessa análise. Então a gente ficou um pouco preocupado e achamos que isso poderia trazer algum tipo de confusão. Então acabamos conversando muito com o IBAMA, com a CNEM e na mesma mesa para que a gente entendesse como melhor endereçar as dúvidas, considerando inclusive que o processo de licenciamento nuclear ele não passa pela mesma, digamos assim, a mesma publicidade, a mesma abertura que o processo de licenciamento ambiental. O processo de licenciamento nuclear ele é muito técnico, muito específico, não tem etapas aí de audiências públicas, etc. Então a gente achou que era interessante e era necessário a gente trazer um pouco de informação dessa etapa, desse processo, para o esclarecimento à sociedade em relação à segurança, à proteção radiológica, eventuais impactos radiológicos, etc. Lembrando que esse projeto ele não enriquece o urânio, ele apenas faz a separação do fosfato e do urânio. O urânio continua na sua forma natural, que é o yellow cake, é o produto final ali, e que é exportado para fins de enriquecimento e depois volta para o Brasil para transformação aí em combustível e utilização, tá, nas usinas. O licenciamento nuclear, por outro lado, já teve um avanço maior, né? Nós já temos toda a autorização da unidade minero-industrial e da nuclear. Agora resta um conjunto grande ainda de estudos que viabilizam o início dessa implantação, que também será necessário a licença do IBAMA. Então são processos que caminham em paralelo, não necessariamente juntos. Tá? Mostrando aqui rapidamente toda a unidade, né, minero-industrial e a nuclear, só para situá-los um pouco. Então aqui nós temos a área de mina, a pilha de estéreo, uma parte aqui, eu vou mostrar isso com um pouco mais de detalhe, de britagem, uma primeira etapa ali quase do processo de beneficiamento, toda a planta química. Aqui, esse quadradinho vermelho é onde ocorre a separação do fosfato e do urânio, né, o processo de produção de fertilizantes, ele recebe, nesse projeto, primeiro, uma passagem por uma calcinação também. Esse projeto ele também tinha uma barragem, um processo de flotação, isso foi removido com uma tecnologia também desenvolvida aqui por nós. Então, o minério ele passará primeiro por uma etapa de calcinação, depois passa por uma planta de ácido sulfúrico, para que você extraia o ácido fosfórico, e tem ali, então, né, tanto o urânio quanto o fosfato. Depois há uma unidade de separação, onde alguns elementos, alguns extratantes são adicionados, e a gente tem a separação perfeita, tanto do fosfato quanto do urânio. E aqui é uma pilha de fosfogesso e cal, onde essa pilha ela pega todo o rejeito desse processo e cria um emblocamento. Tá? É quase como se fosse um bloco de concreto, de fato. É um material bastante alcalino, com uma dificuldade grande de ser intemperizado. Então, é a forma mais segura que nós identificamos de armazenar todo esse rejeito, ao invés de se ter uma barragem. Tá? Esse material ele fica absolutamente estável, tá? Ele não lixivia, ele não arrasta, e eu posso comentar um pouco mais se houver dúvidas sobre essa tecnologia. Está considerado hoje a tecnologia mais segura para nós armazenarmos esse material. Ele ainda contém alguns radionuclídeos, alguns filhotes aí do urânio, porém em concentrações absolutamente inferiores, cerca de 300 vezes inferior ao que você encontra na própria jazida. Tá? Então é um ambiente que contém radiação natural. Essa pilha ela continua contendo um pouco de radiação, mas em concentrações absolutamente inferiores, né, e seguras para esse projeto. Alguns avanços que nós tivemos aqui em termos de tecnologia,
que mostra o quanto que o empreendimento, ao longo dos anos, se desenvolveu e reduziu a sua pegada ambiental, né, com reduções não só em áreas diretamente afetadas, muito em função da redução da barragem, né, e uma redução grande da cobertura vegetal que seria afetada, apesar de não ser uma área muito grande, tá, uma área de 400 hectares e uma fazenda de quase 5.000 hectares, e um município que possui 4.200 km² de área, que é o município de Santa Quitéria, que tem 86% da sua cobertura vegetal preservada. Então, em termos de impactos ambientais, é um projeto que a gente entende que está bastante adequado e dimensionado, e esses estudos acabam revelando toda essa maturidade. Tá, aqui algumas imagens em relação ao projeto, tanto a parte da planta aqui de sulfúrico, quanto aquela pequena unidade de urânio que eu comentei, que eu já estou encaminhando aqui para o encerramento. E aqui é onde nós concentramos os estudos para tentar trazer conforto, né? Claro que sempre que a gente fala em um projeto que contém urânio, um projeto que contém radiação, traz aí alguns elementos que preocupam a sociedade, e nós nos debruçamos substancialmente nesses esclarecimentos e nessa composição, onde a gente verifica, de fato, uma segurança muito grande em termos de controles ambientais, de impossibilidade de impacto de arraste desses materiais para o entorno, né? A unidade de urânio ela é extremamente a unidade de separação. Ela é uma unidade fechada, uma unidade pequena, que tem os seus controles, como existe, claro, fazendo um paralelo aqui, mas são coisas totalmente diferentes, uma clínica radiológica, por exemplo, onde você tem as suas barreiras, as suas proteções. Lembrando que se trata de um produto natural e não enriquecido, né, mas um empreendimento que ele se encontra dentro de uma fazenda, todo ele é bastante protegido, e os estudos trouxeram essa tranquilidade, e a gente vê a cada dia esse conforto, principalmente por parte da análise das equipes técnicas, mas também com toda ali a população do entorno. E fechando, um investimento já realizado de 200 milhões de reais até o momento, com estudo, pesquisa, principalmente na questão nuclear, quanto ambiental, geração de empregos aí de 4.200 empregos indiretos, na fase de implantação 2.000 diretos, 2.300 indiretos e 540 diretos na operação. E só para a gente fechar aqui, em termos de uma transformação do ponto de vista de PIB da região, sem entrar aí em outros aspectos socioeconômicos, em benefício do tempo, né, uma região bastante carente no interior do Ceará, no semiárido, onde um projeto alavanca substancialmente o PIB da região, aproximadamente cerca de 10 vezes do município e cerca de 6 vezes da região. Quando a gente pensa no projeto como um todo, é um projeto que tem uma importância para a redução da dependência das importações de fertilizante, como eu comentei, o fortalecimento da agricultura e pecuária no Norte e Nordeste, associado naturalmente à segurança alimentar do país, entregas aí just in time, você não depende da importação, uma matriz energética de baixo carbono, e quando a gente pensa no urânio, que pode ser usado para gerar energia, se aquele todo o volume, né, se nós tivéssemos condição de produzir toda essa energia no Brasil a partir da fonte nuclear, esse volume de urânio produzido ele quase que equivale a 2 vezes ao que Belo Monte produz, por exemplo, de energia firme. Né? Então, é um volume realmente muito grande de energia e que pode ser, né, ofertado aí à matriz energética global. E o projeto ele foi considerado estratégico pelo país, tanto pelo Plano Nacional de Fertilizantes, quanto pelo Programa de Projetos de Investimento do Governo Federal. Tá? Então, eram os principais pontos que eu queria trazer aí no curto espaço de tempo. Fico totalmente à disposição para perguntas, questionamentos, para a gente debater um pouco mais. Obrigado mais uma vez, e bom dia a todos e a todas.